Chegamos ao capítulo 17 do nosso Guia da Educação Financeira. A gente no capítulo anterior encerrou a parte de renda fixa, né? A gente viu como é que a renda fixa pode servir como reserva de emergência, como uma reserva financeira e até mesmo para juntar patrimônio, para acumular patrimônio no longo prazo. E hoje a gente finalmente entra em renda variável. E para começar a gente vai falar dos fundos imobiliários, o que são os FIIs. Basicamente, os FIIs são fundos que permitem a nós, investidores amadores, investidores pessoas físicas, investirmos em imóveis que de outra forma estariam inacessíveis para a gente. Por exemplo, a gente pode comprar participação em um shopping center, a gente pode comprar participação em um hospital, em uma fábrica, enfim, um monte de coisa. Isso só é possível através dos fundos imobiliários. Então, muitos investidores se juntam, botam o dinheiro ali e aí esse dinheiro serve para comprar imóveis ou coisas relacionadas aí ao mercado imobiliário. Temos dois tipos básicos de fundos imobiliários, os de tijolo e os de papel. Aqueles de tijolo são os que investem em imóveis reais, como por exemplo os FIIs de shopping center, FIIs de faculdades, de hospitais, de galpões logísticos, fábricas, de lajes corporativas, de agência bancária, enfim, tem até de cemitério, tem de tudo, mas eles investem em coisas reais, em imóveis reais. Já os fundos de papel, eles investem em papéis, em títulos de dívida relacionadas ao mercado imobiliário. Então são os CRIs, são os LCIs, são títulos que decorrem de alguma operação dentro do mercado imobiliário. Uma grande diferença entre os FIIs e os outros fundos de investimento é que eles são constituídos sob a forma de condomínio fechado. Isso significa que as cotas não são resgatáveis, ou seja, você não pode simplesmente ir lá, resgatar uma cota, o gestor vai lá, vende alguma coisa e te paga. Isso acontece na maioria dos outros fundos. Você pega lá um fundo de ações, quando você quer sair do fundo de ações, você simplesmente vai lá e resgata as cotas. Nos FIIs isso é diferente. Quando você quer sair, você precisa vender para um outro investidor, para um terceiro, e não para o próprio gestor. O próprio gestor não vai devolver o seu dinheiro. Essa diferença parece pequena, mas ela é muito grande e ela cria uma vala enorme entre os fundos de investimento imobiliário e os fundos comuns. Os FIIs também são investimentos muito acessíveis ao pequeno investidor, porque as cotas são baratas, você tem um investimento mínimo muito baixo. Geralmente as cotas são negociadas ali entre 100 e 200 reais, então é muito fácil a gente começar a investir em FIIs. E além disso, para o iniciante é interessante porque dentro da renda variável, o FII tem menos volatilidade do que as ações. Não quer dizer que não tenha volatilidade, ele vai variar bastante, ele vai ter períodos ruins, períodos de queda, sobe e desce igual às ações, só que com menos intensidade. Talvez porque eles estejam lastreados em coisas mais reais, É mais fácil você determinar o valor de um imóvel do que o valor de uma empresa. Então, talvez por causa disso, as cotas variem menos ali no mercado e é interessante para o iniciante para ele não se assustar tanto com a volatilidade que a gente tem na renda variável. Agora, antes da gente continuar, uma dúvida que de vez em quando aparece é: e se a administradora do fundo falir? E se a gestora falir? Porque o fundo sempre vai ter alguém que administra esse fundo e ele ganha lá uma taxa de administração para isso, Mas e se esse cara falir? O que acontece? Bom, se falir, a propriedade do fundo, ou seja, os imóveis que ele tem, os títulos de dívida que ele tem, continuam sendo dos cotistas. Os cotistas vão ter que se reunir, fazer uma assembleia e escolher um novo gestor. Então não seria o fim do mundo. E para continuar, eu queria fazer uma comparação com vocês, que é inevitável fazer, entre imóveis e FIIs. Por quê? Os dois tipos de investimento estão dentro do mercado imobiliário. Você investe em imóveis, seja diretamente, comprando lá um apartamento, comprando uma loja, enfim, qualquer coisa, ou através do fundo imobiliário, comprando cotas do fundo imobiliário. Mas eles têm algumas diferenças e algumas coisas vão ser melhores no imóvel, outras coisas vão ser melhores no FII. Mas para começar falando uma vantagem dos FIIs, você tem o fracionamento. Quando você precisa de um dinheiro, não dá para você simplesmente vender um banheiro do seu apartamento, vender um quarto, para cobrir ali as suas despesas. No FII isso é possível, porque as cotas têm valor pequeno. Se você tem lá 300 mil reais em FIIs, você consegue vender 50 mil, 30 mil, 20 mil, enfim, não faz diferença. Porque ele é fracionável, você consegue fracionar ele em partes menores. Além disso, você tem a questão da liquidez. Quando você precisa vender um FII, você consegue vender ele na hora. Você vai na bolsa e vende ele, vai ter alguém lá querendo comprar. Se ele tem uma liquidez ali razoável, mas sempre a liquidez de um FII vai ser melhor do que a liquidez de um imóvel. O imóvel você precisa anunciar, você precisa ver questão de preço, de desconto, de corretor, enfim, tem um monte de coisa. Então, a liquidez é uma grande vantagem dos FIIs, além de a possível diversificação. Como eu falei antes, com pouco dinheiro,
você consegue diversificar em vários FIIs diferentes e muitas vezes cada FII já tem vários imóveis dentro dele. Então você tem lá um FII que tem 20 imóveis, um outro FII que tem mais 20, um outro FII que tem mais 10, e aí com R$1.000 você está investindo em 50, 100 imóveis diferentes, você está super diversificado, super protegido contra, né, eventualidades que podem acontecer em certas regiões, né, que de repente seria um risco maior se você tem um imóvel em um lugar, né? Ali você está correndo um risco bem específico. Qualquer coisa que acontecer com aquele imóvel, você está enrolado. Agora, se você tem FIIs com diversos imóveis, o risco de cada um vai sendo diluído. A questão tributária é interessante também, porque no caso dos FIIs, você não precisa pagar imposto sobre o rendimento. Então, os aluguéis que você recebe dos FIIs, você não tem que pagar imposto. Hoje eles são isentos de imposto. Pode ser que um dia não sejam mais, mas hoje eles ainda são isentos. Já no imóvel você precisa pagar, né, 27,5% provavelmente daquilo que você recebe de aluguel. Claro que se você tem lá um ou dois, tem gente que não paga, tem gente que sonega, enfim. Não é o certo é pagar tudo, mas de qualquer forma, quando você tiver 10, 20, 30 imóveis, você não vai mais conseguir sonegar, você vai ter que pagar imposto ou construir ali uma estrutura para diminuir esse imposto, enfim, vai ter custo, né? Não vai ser de graça. O FII não. O FII você recebe os rendimentos sem ter que pagar imposto sobre isso. Mas uma coisa que tem no imóvel, mas não tem no FII, é a possibilidade de ter um preço de ocasião. Muitas vezes no imóvel você tem uma pessoa que precisa sair do país e aí ela está vendendo um imóvel de 500 mil por 300 mil. Aí você vai lá e compra um imóvel mais barato. Nos FIIs isso é mais difícil de acontecer, porque é negociado em bolsa. Então o preço que está lá para você é o preço que está lá para todo mundo, né? Ninguém paga um preço especial, ninguém paga um preço abaixo daquilo que ele está sendo negociado no momento. Então essa é uma desvantagem dos FIIs talvez em relação aos imóveis, né? Mas por outro lado você tem a garantia que você sempre vai estar pagando o preço de mercado. Você nunca vai estar pagando mais do que os outros, você sempre vai estar pagando o valor que está ali sendo negociado em bolsa. Uma outra diferença que a gente tem que estar ciente é que quando o imóvel é seu, as decisões são suas. Você decide se você quer reformar ou não, você decide se você quer dividir em 3 imóveis ou não, você toma todas as decisões. No caso do FII, as decisões são tomadas ou pelo gestor ou pela Assembleia. E isso pode ser bom e pode ser ruim. A gente tem bons exemplos, né? E a gente tem maus exemplos. Tem FII aí que, por exemplo, a Assembleia escolheu não reformar um imóvel para poder ganhar mais, né? Para não ficar gastando dinheiro com reforma. E aí o inquilino saiu e o FII quebrou. Então, assim, às vezes, né, a galera, né, a Assembleia ou até o gestor toma decisões erradas. Mas a responsabilidade, nesse caso, fica fora das suas mãos, né? Você simplesmente confia ou não na gestão daquele FII. Quando o imóvel é seu, você pode fazer o que você bem entender. E uma última questão é que você não pode ir morar no FII, né? Então, quando você tem um imóvel, se você precisar, você ainda pode ir lá e morar nele, né? Caso aconteça alguma necessidade, ou enfim, né? Eu acho que é interessante a gente, no decorrer da vida, comprar pelo menos um imóvel, né? Porque viver de aluguel é legal, tal, quando você é jovem, né? Mas aí quando você tem lá, sei lá, 75 anos, aí você tá morando de aluguel, aí a pessoa pede o imóvel porque vai vender ou vai qualquer coisa, aí você tem que sair correndo procurar uma outra casa, né? Quando você é um idoso. Enfim, eu acho que é interessante em algum momento da vida, pelo menos, a gente buscar ali algum imóvel, mas isso não tem a ver com investimento. Isso tem a ver com, é um bem que a gente tem, que a gente escolhe ter para ter mais conforto, mais qualidade de vida. Só mais um detalhe sobre a tributação. O imóvel tem até uma vantagem, né? Você pode vender um imóvel com lucro, comprar outro ali num período, tem algumas regrinhas para seguir, e aí você fica isento do imposto de renda sobre ganho do capital. No FII isso não existe. O FII é o seguinte, vendeu, paga imposto, né? Se vender com lucro, claro. Então esse é um ponto aqui que o imóvel tem uma vantagem sobre o FII. Por outro lado, como eu falei antes, nos rendimentos mensais, você tem uma isenção nos FIIs, então você acaba ganhando mais mês a mês e tendo essa preocupação aí no momento da venda, se é que em algum momento você vai vender, né? O ideal é que a gente não venda nunca e fique só reaplicando ali os dividendos. Tem algumas regrinhas para essa isenção, né? Você precisa ser pessoa física, você não pode ter mais de 10% do FII, enfim, o FII tem que ter mais de 50 cotistas, mas via de regra, os FIIs vão se encaixar e você vai se encaixar nessas categorias aí, não vai ter que se preocupar em pagar imposto sobre rendimento. E só para finalizar essa introdução, como é que você compra cotas de um FII, né? Bom, você compra pelo home broker, pela sua corretora, seja ela qual for, corretora do seu banco ou uma corretora independente aí que você tenha. Você vai lá, dá uma ordem de compra tal, e compra. É do mesmo jeito que a gente faz para comprar ações. Para isso,
é melhor que você veja lá o tutorial da sua própria corretora. Eu não vou ficar aqui explicando detalhadamente, porque cada banco, cada corretora é diferente, acho que não vai fazer sentido, a gente vai perder tempo aqui. Mas o que eu acho interessante dizer é que existem duas formas principais. Você pode comprar quando o FII faz uma distribuição, né? Ou seja, pode ser na primeira distribuição ou no IPO, ou pode ser qualquer outra distribuição subsequente, que aí é o seguinte: o dinheiro que você coloca ali, você vai ganhar cotas em troca, mas esse dinheiro está indo para dentro do FII, está indo para o FII fazer novos investimentos. É como se fosse uma nova captação. Agora, por outro lado, você pode comprar também no mercado secundário. E aí quando você compra de outro investidor, o dinheiro que você está pagando nas cotas vai para o bolso do outro investidor e você ganha as cotas que já eram deles. Então, essa é a diferença entre uma oferta feita pelo fundo e você comprar lá no mercado secundário, que é o mais comum, é o que a gente vai fazer na maior parte do tempo, né? Você compra de outro investidor e o dinheiro vai para esse outro investidor, você fica com as cotas que já eram dele. Acho que é importante a gente ter isso em mente. E para finalizar essa parte introdutória aqui dos FIIs, acho que é importante dizer o seguinte: os FIIs são a porta de entrada para a gente investir na renda variável, também é uma forma muito facilitada a gente investir no mercado imobiliário, a gente ter participação em imóveis sem ter milhões e milhões de reais. Eu acho interessante também dizer que os FIIs distribuem muito mais rendimentos do que as ações, porque eles crescem menos, então eles acabam, todo o valor que eles ganham ali, na verdade por lei é 95% do que eles ganham no mês, eles precisam distribuir para os cotistas. Então acaba sendo um ativo que gera bastante renda, você enxerga aquela renda chegando todo mês e, portanto, ele tem ali um lugar interessante na nossa carteira de investimentos de longo prazo. E eu finalizo por aqui. Eu queria deixar uma pergunta para vocês, que é justamente se vocês investem em FIIs e o que atrai vocês nos FIIs, né? O que vocês acham interessante nos FIIs, o que aí, né, chamou a atenção de vocês para esse tipo de investimento. No próximo capítulo eu vou falar um pouco sobre os tipos de FIIs, as diversas classificações que a gente tem, e vamos conversar um pouquinho também sobre os possíveis riscos que podem ter ao investir em FIIs, né? Quais riscos que cada FII tem, o que é importante a gente olhar. Então, nos vemos semana que vem. Até lá!